Fala, time! Pra quem não me conhece, eu sou o Marco do canal Boleiros Chips. E nesse vídeo eu vou trazer pra vocês os melhores jogos e palpites de futebol da quarta-feira, dia 1º de outubro. Agora, sem mais enrolação, vocês já sabem. Solta! Vinheta! Time, quarta-feira, mais uma rodada recheada dela, orelhuda Champions League, Liga dos Campeões e também Campeonato Brasileiro. E claro que eu separei o melhor pra vocês. Então, se puder, deixa aquele like, faz um comentário, compartilha o vídeo com um amigo pra fortalecer o nosso trabalho. Se você chegou aqui pela primeira vez ou caiu de paraquedas, se gostar do canal e do conteúdo, depois se inscreve. Lembrando, 200 ou mais comentários, vídeo de amanhã. Além das análises, eu também trago um melhor palpite e um palpitão pra vocês. Tá combinado? Let's bora! E vamos lá, primeira análise, 13h45, Liga dos Campeões, o Qarabağ jogando contra o Copenhague. Rodada inicial, primeira rodada, o Qarabağ conseguiu uma virada espetacular em cima do Benfica. O Benfica estava vencendo por 2-0 e o Qarabağ virou para 3-2. O Copenhague jogou em casa contra o Leverkusen, um jogaço 2-2. Time, o que eu vejo aqui? Pré-live, um jogo bom para gols, tá? O Qarabağ em casa é over gols e o Copenhague fora também over gols. Uma partida para pelo menos 2 gols e um possível ambas marcam. Probabilidades aí na tela. Probabilidades na tela para Qarabağ e Copenhague. Jogo para 2 gols, 80%. Gol no primeiro tempo, 75%. Escanteios, Qarabağ 7.1, Copenhague 4.6. Cartões, Qarabağ 1, Copenhague 1.9. Vamos dar uma olhadinha no primeiro tempo. Qarabağ 0.3, Copenhague 0.7. Talvez aqui dá pra gente pensar num primeiro tempo com menos de 2 cartões. Fechou? Time, vamos lá, prováveis escalações aqui para Qarabağ e Copenhague. Para desarmes, pelo lado do Copenhague, Ledger e também o Escas. Pelo lado do Qarabağ, olha o nome desse maluco, Kafargielev. Eu acho que é assim que fala, tá bom? Vamos lá. Para finalização, pelo lado do Copenhague, Larsson. Finalização pelo lado do Qarabağ, o Duran. Fechou? 13h45, Liga dos Campeões. O Royal Union da Bélgica jogando contra o Newcastle da Inglaterra. Royal Union também pode ser conhecido por Union Saint-Gilloise, tá bom, galera? Vamos lá. Seguinte, na estreia, o Royal Union, ele conseguiu uma vitória expressiva lá na Holanda. Meteu 3-1 no PSV. O Newcastle, ele perdeu em casa para o Barcelona por 2-1. Derrota normal aqui. Vamos lá. Olhando tecnicamente as duas equipes, o Newcastle é mais time. Mesmo jogando fora de casa, acho que pode sim conseguir um bom resultado. Aqui, dupla hipótese, Newcastle. Probabilidades aqui na tela para a Union Saint-Gilloise contra o Newcastle. Jogo para 2 gols, 65%. A probabilidade é baixa, mas pré-live eu acho que é jogo aqui para pelo menos 2 gols, tá? Escanteios. Union Saint-Gilloise 5.9, Newcastle 4.8. Cartões, Union Saint-Gilloise 2.3, Newcastle 1.4. E vamos lá, prováveis escalações aqui para Royal Union, Union Saint-Gilloise e Newcastle. Time, finalização, chute a gol. Pelo lado do Royal Union, o Rodrigues. E finalização, chute a gol pelo lado do Newcastle, o Gordon. Desarmes e faltas, pelo lado do Newcastle, Bruno Guimarães. Desarmes e faltas, pelo lado do Union Saint-Gilloise, McAllister. Não é o McAllister do Liverpool, é outro McAllister aqui. Fechou? 16 horas, Liga dos Campeões, o Arsenal jogando contra o Olympiacos e o jogo é na Inglaterra. Pré-live, o Arsenal é super favorito para vencer a partida. Vitória do Arsenal. O que eu gosto aqui também? Primeiro tempo. Eu vejo o Arsenal com mais posse e mais pressão. Aí a gente pode pensar em finalização e escanteio a favor do Arsenal no primeiro tempo. Por exemplo, mais de 5,5 finalizações Arsenal no primeiro tempo, mais de 0, mais de 1 escanteio Arsenal também no primeiro tempo. Probabilidades aí na tela. E vamos lá? Probabilidades aqui para Arsenal e Olympiacos. Jogo para 2 gols, 75%. Escanteios, Arsenal 6.3, Olympiacos 3.8. Primeiro tempo, mais escanteios para o Arsenal. Race 3 cantos Arsenal. O Arsenal fazendo 3 escanteios primeiro que o Olympiacos. E final do primeiro tempo, jogo 0-0 ou o Arsenal perdendo e o Arsenal na pressão,
um escanteio no final do primeiro tempo. Cartões, Arsenal 1.2, Olympiacos 3. E vamos lá, prováveis escalações aqui para Arsenal e Olympiacos. Time é o seguinte, finalização, chute a gol, mesmo gol. O trio de ataque do Arsenal é muito forte. Martinelli pelo lado esquerdo, o Gyökeres e também o Saka. O que está acontecendo com o Gyökeres? No Sporting era gol em todo jogo. Chegou aqui na Premier League, não tá mais fazendo gol. Será que contra o Olympiacos ele vai desencantar e balançar as redes? Pode ser que sim. Gyökeres para marcar. Vamos lá. Finalização aqui pelo lado do Olympiacos. El Kaabi, centroavante. E para desarmes, pelo lado do Olympiacos, o Ortega, lateral esquerdo. Desarmes, pelo lado do Arsenal, o Timber, lateral direito. Fechou? 16 horas, jogaço na área, Liga dos Campeões, o Barcelona enfrentando o Paris Saint-Germain. Time, com todo respeito à Inter de Milão, mas esse jogo era para ter sido a final da Champions League. De novo, com todo respeito à Inter de Milão, que eliminou o Barcelona naquele momento. Mas essa era a final da Champions, tá certo? Vamos lá. Batendo o olho, Barcelona e Paris Saint-Germain, jogo para gols. Pelo menos 2 gols na partida, ambas marcam e gol no primeiro tempo. Pensando em resultado, vamos por partes. O jogo é na Espanha e o Paris Saint-Germain, querendo ou não, ele vem mais desfalcado do que o Barcelona. Depois eu vou mostrar para vocês. Por esse motivo, um levíssimo, mas levíssimo favoritismo para o Barcelona pensando em resultado. Talvez aqui um Barcelona, empate anula, dupla hipótese, Barcelona. Probabilidades e depois a gente fala de jogadores. E vamos lá, probabilidades aqui para Barcelona e Paris Saint-Germain. Jogo para 2 gols, 80%. Gol no primeiro tempo, 90%. Pré-live, jogo bom para gols, tá? Escanteios, Barça, 7.6. Paris Saint-Germain, 4.5. Talvez aqui, final do primeiro tempo, o jogo ainda 0-0, em alta intensidade, um escanteio no final do primeiro tempo. Cartões, Barça 1.5, Paris Saint-Germain 1. As duas equipes com baixas médias de cartão. Vamos dar uma olhadinha no primeiro tempo. Barcelona 0.3, Paris Saint-Germain 0.3. Primeiro tempo com menos de 2 cartões. Time, vamos lá. Prováveis escalações aqui para Barcelona e Paris Saint-Germain. Pelo lado do Barça, o grande desfalque é o Rafinha. Mas o Lamine, ele volta, tá beleza? Pelo lado do Paris Saint-Germain, vamos lá. Kvaratskhelia, Doué, Dembélé e também o Marquinhos, provavelmente fora. Ou seja, o Paris Saint-Germain tem muitos desfalques. Por isso que eu falei para vocês, para resultado, Barcelona empate anula, dupla hipótese, Barcelona, tá bom? Vamos lá. Vamos falar um pouquinho primeiro de desarmes. Pelo lado do Barcelona, o Pedri e também o Eric Garcia. Desarmes pelo lado do Paris Saint-Germain, o João Neves, o pitbull aqui do meio de campo do Paris e também o Nuno Mendes. Até porque o Nuno Mendes, ele vai ter um combate direto com o Lamine Yamal. E o Lamine Yamal põe a bola no chão e vai pra cima, tá? Desarmes e faltas, Nuno Mendes. Pensando aqui em finalização, chute a gol, o Rashford entrou muito bem pelo lado esquerdo e, claro, Lamine Yamal. Pelo lado do Paris Saint-Germain, para finalização de fora da área, eu gosto do Vitinha e também do Fabian Ruiz. Fechou? 16 horas, Liga dos Campeões, Borussia Dortmund da Alemanha jogando contra o Bilbao. Time é o seguinte, vamos lá. O Dortmund, em casa, dos 5 últimos jogos, ganhou 4, só perdeu uma partida. O Bilbao, como visitante, são 4 derrotas, apenas uma vitória. E detalhe, pelo lado do Bilbao, o Nico Williams, que em minha opinião é o melhor jogador da equipe, eu acho que não vai jogar. E o jogo é na Alemanha. Então aqui pensando em resultado, dupla hipótese Dortmund. E também um jogo para pelo menos 2 gols. Probabilidades aí na tela. Probabilidades na tela aqui para Dortmund e Bilbao. Time, a probabilidade é baixa, 60%, mas jogos do Dortmund geralmente são jogos para pelo menos 2 gols, tá? Escanteios, vamos lá. Dortmund 6.5, média alta. O Bilbao 4.4. Final do primeiro tempo. Jogo 0-0 em alta intensidade, ó. Um escanteio no final do primeiro tempo, com alta probabilidade aí de acontecer, principalmente pelo lado do Dortmund. Cartões, Dortmund 1.3, Bilbao 1.8. E vamos lá, prováveis escalações aqui para Dortmund e Bilbao. Finalização, chute a gol ou mesmo gol. Pelo lado do Dortmund, Guirassy e também o ADM. Pelo lado do Bilbao,
Iñaki Williams e também o Sunset para finalização chute a gol. Desarmes pelo lado do Bilbao, Jaurès Isar. Desarmes pelo lado do Dortmund, Sabitzer e também o Ian Couto. Um jogador que faz falta pelo lado do Dortmund, Ben Sebaini, e para cometer faltas pelo lado do Bilbao também o Jaurès Isar. Fechou? 16 horas ainda Liga dos Campeões, o Leverkusen recebendo o PSV. Time pré-live aqui, ó, olhando a tendência das duas equipes, eu prefiro gols, tá? Partida para pelo menos 2 gols, ambas marcam e gol no primeiro tempo. Probabilidades aí na tela. Probabilidades na tela para Leverkusen e PSV. Jogo para 2 gols, 90%, gol no primeiro tempo, 80%. Escanteios. Leverkusen 6.8, PSV 5.7, as duas equipes aí com boas médias de escanteio. Cartões, Leverkusen 2, PSV também 2. E vamos lá, prováveis escalações para Leverkusen e PSV. Time, é o seguinte, pelo lado do Leverkusen, para finalização chute a gol, o Grimaldo tá jogando muita bola e vem batendo várias faltas aqui na intermediária. Finalização chute a gol, Grimaldo. E o Grimaldo também é um bom nome para desarmes. Pelo lado do PSV, finalização chute a gol, Saibari e também o Perisic. E para desarmes, o Dest. Fechou? 16 horas, Liga dos Campeões, o Mônaco recebendo o Manchester City. Vamos lá. Primeiro, pensando em gols, uma partida aqui, ó, para pelo menos 2 gols, tá? Duas equipes que têm uma baita tendência para gols. E mesmo jogando fora de casa, eu gosto mais da equipe do City. Pensando em resultado, dupla hipótese City. Probabilidades aí na tela. Probabilidades na tela para Mônaco e Manchester City. Jogo para 2 gols, 80%. Gol no primeiro tempo, 75%. Escanteios, Mônaco, 5 de média. City, 5.8. Cartões, Mônaco, 1.7. City, 1.5. Primeiro tempo, Mônaco, 0.6. E o City, 0.1. Dá para pensar aqui também num primeiro tempo com menos de 2 cartões. Fechou? E vamos lá, prováveis escalações aqui para Mônaco e Manchester City. Jogadores para finalização, chute a gol, mesmo gol. Pelo lado do Mônaco, Agliush, finaliza pra caramba, e também o Minamino. Pelo lado do City, não é novidade para ninguém, o Haaland. E quem finaliza pra caramba de fora da área, ó, Tijani Reinders. Para desarmes, pelo lado do City, Bernardo Silva. Desarmes, pelo lado do Mônaco, TZ. Fechou? 16 horas, Liga dos Campeões, o Napoli recebendo o Sporting. Time, é o seguinte, o Napoli estreou com derrota, perdeu para o Manchester City na Inglaterra. E assim, o Di Lorenzo, ele foi expulso no primeiro tempo, ali tomou um cartão vermelho, 20 do primeiro tempo. Aí complicou bastante a equipe napolitana que perdeu na estreia. O Sporting em casa meteu 4-1 no Kairat. Teve um resultado tranquilo. Também o Kairat é uma equipe aí tecnicamente inferior. Vamos lá. Esse jogo é na Itália. O Napoli, jogando em casa, vem muito bem e pega um Sport jogando fora que também vem muito bem. Só que assim, como o Napoli perdeu a primeira partida e o jogo é na Itália, um leve favoritismo aqui pro Napoli, tá? Napoli empate anula, dupla hipótese, Napoli. Se a gente olhar os 5 últimos jogos do Napoli em casa, em 4 a gente tem pelo menos 2 gols. E o Sporting jogando fora, dos 5 últimos jogos, também em 4, pelo menos 2 gols. Então temos uma tendência para pelo menos 2 gols nessa partida. Probabilidades aí na tela. Probabilidades na tela para Napoli e Sporting. Jogo para 2 gols, 80%. Gol no primeiro tempo, também 80%. Escanteios, Napoli 6.5, média boa. E o Sporting fora 5.7. Duas equipes com boas médias para escanteio, tá? Final do primeiro tempo, jogo 0-0 em alta intensidade, um escanteio no final do primeiro tempo. Cartões, Napoli 1, Sporting 2.1. Fechou? E vamos lá, prováveis escalações aqui para Napoli e Sporting. Time, finalização chute a gol, McTominay e também o Politano pelo lado do Napoli. Pelo lado do Sporting, Luis Soares, finaliza pra caramba, e também o Pedro Gonçalves, tá beleza? Para desarmes, Rujumandi. Para desarmes, pelo lado do Napoli, Lobotka. Fechou? 16 horas, também na Champions League, jogo do Villarreal da Espanha contra a Juventus da Itália. Vamos lá, o que eu separei aqui pra gente? O Villa jogando em casa, La Liga, que é o campeonato espanhol, e também Champions League. Percebam que a média de finalizações do Villa no primeiro tempo, ela é bem alta.
9866998591367 Então aqui, o que eu achei interessante? Um primeiro tempo com mais de 4,5 finalizações para o Vila jogando em casa. Finalizou 5 ou mais vezes, já tá tudo certo. Tá beleza? Time, e esse jogo também pode ser bacana para cartões, tá? Jogo entre Vila Real e Juventus. O Vila tem uma média de 2 cartões por partida e a Juve 2,7. Talvez aqui, ó, um cartãozinho para cada equipe. E vamos lá, prováveis escalações aqui para Vila Real e Juventus. Pelo lado do Vila Real, para finalização chute a gol, o PP. Finalização chute a gol pelo lado da Juve, o Wilds. Para desarmes, pelo lado do Vila, Mourinho. Desarmes pelo lado da Juventus, o Locatelli e também o Kalulu. Fechou? Time, agora Campeonato Brasileiro. Antes de começar aqui Campeonato Brasileiro, a gente fez todas as análises da Champions League com probabilidade de jogador. Análise completinha. Já deixou o like? É merecido. Fez aquele comentário para ajudar? Também fico muito agradecido. E se você ainda não é inscrito, se inscreve. Boa parte das pessoas que assistem o nosso vídeo não são inscritas. E se você estiver assistindo do celular, faz um favorzaço aí pra nós. Dá aquela hypada no vídeo que ajuda pra caramba, tá bom? Vamos lá. Campeonato Brasileiro, 19 horas. O Mirassol enfrentando o Bragantino. Vamos lá. Mirassol que vem na 4ª colocação, o Bragantino é o 9º colocado. Time, é o seguinte, o Mirassol em casa, baita regularidade, 3 vitórias, 2 empates, geralmente faz gol jogando em casa. E o Bragantino jogando fora, 5 jogos, 5 derrotas. Aqui não tem o que inventar. Mirassol empate anula, dupla hipótese Mirassol para vencer um dos tempos, uma das partes e gol do Mirassol. É isso. 19 horas, Campeonato Brasileiro, o Palmeiras recebendo o Vasco. Palmeiras que vem na 3ª colocação, tem um jogo a menos se comparado aqui ao Flamengo. Tropeçou contra o Bahia, mas ainda tá vivo na disputa do título. O Vasco vem na 12ª colocação. O Vasco, ó, ele vem numa sequência bem interessante, hein? Dos 5 últimos jogos, não perdeu nenhuma partida. Vamos dar uma olhadinha aqui na Race. O Palmeiras jogando em casa, dos 5 últimos jogos, ganhou 4, empatou 1. O Vasco jogando fora, empatou 2, ganhou 2, só perdeu uma partida. Time, é o seguinte, o jogo é no Allianz e o Palmeiras briga por título. O Palmeiras não pode tropeçar novamente se quiser pensar aqui em título, tá certo? Então, jogando em casa, um favoritismo aqui pro Palmeiras. Vitória do Palmeiras. Mas o mercado, ele está dando uma cotação muito alta pro Vasco. Então dá pra gente pensar também pré-live num handicap asiático mais 2,5 pro Vasco. Até porque o Vasco melhorou bastante dentro da competição, tá beleza? Vitória do Palmeiras, handicap asiático mais 2,5, Vasco. Probabilidades aí na tela. E vamos lá, probabilidades aqui para Palmeiras e Vasco. Jogo para 2 gols, 80%. Pré-live, tendência aqui para pelo menos 2 gols. Escanteios. O Palmeiras jogando no Allianz tem uma boa média de escanteios, 5,9. O Vasco como visitante, 4,8. Time, final do primeiro tempo e final do segundo tempo. Se o Palmeiras não estiver na frente do placar, fica interessante aqui para sair escanteio, tá bom? Cartões. Palmeiras 1,3, Vasco 2,2. E vamos lá, prováveis escalações aqui, Palmeiras e Vasco. Time, finalização, chute a gol. Pelo lado do Palmeiras, o Andréas Pereira. Ele tá batendo aí praticamente todas as faltas do Verdão, tá beleza? Inclusive escanteios. Pelo lado do Vasco, não tenho o que inventar, o Ryan. Joga muita bola. E eu vou falar pra vocês, mesmo jogando fora de casa, eu acho que dá pra gente pensar aqui, no jogo todo, pro Vasco finalizar mais de 7,5. Mais de 7,5 finalizações Vasco na partida inteira. Finalizou 8 ou mais vezes, já foi. 19 horas, Campeonato Brasileiro, o Sport recebendo o Fluminense. Time, Fluminense vem na 8ª colocação e o Sport é o lanterninha da competição até o momento. Sport, 23 partidas, só ganhou 2 jogos, empatou 8 e perdeu 13. Com esse retrospecto, mesmo jogando fora de casa, dupla hipótese Fluminense. Vamos lá, 19h30, ainda no Brasileirão, o Inter recebendo o Corinthians. Time, é o seguinte, o Corinthians vem na 13ª colocação e o Inter é o 15º colocado. O retrospecto do Internacional em casa é feio, 4 derrotas, 1 vitória. O Corinthians jogando fora é uma equipe que oscila, 2 derrotas, 3 vitórias. No histórico, 1 vitória para o Inter,
1, 2, 3, 4 empates. É um histórico aqui de muitos empates. O que pega para esse jogo? Vamos lá. Prováveis formações. O Inter jogando provavelmente com o que tem de melhor. O Corinthians provavelmente vai vir sem o Garro, sem o Depay e também sem o Yuri Alberto. 3 jogadores que fazem muita diferença no elenco do Timão. Então, por esse motivo, com esses desfalques e o jogo em Porto Alegre, pensando aqui em resultado, dupla hipótese Internacional. 21h30 ainda no Brasileirão, o Botafogo recebendo o Bahia. Botafogo que vem na 5ª colocação e o Bahia é o 6º colocado. Time, o que me chamou a atenção aqui? Vamos lá. O Botafogo jogando em casa, dos 5 últimos jogos, meteu gol em 4 partidas. Só não fez gol no Palmeiras. O Bahia, como visitante, é um visitante que geralmente sofre gols. Dos 5 últimos jogos, tomou gol em todas as partidas. Então, para esse jogo, 1 gol do Botafogo na partida. Over meio gol, Botafogo. Time, para fechar, 21h30, Campeonato Brasileiro, Santos e Grêmio. O que eu gostei aqui? Escanteios e cartões. Deixa eu mostrar para vocês. Falando primeiro de escanteios. O Santos tem uma média em casa de 6 escanteios por partida e o Grêmio jogando fora 3.1. Percebam que o Grêmio, ele sofre muitos escanteios jogando fora de casa. 7.3. É uma média muito alta. Então aqui dá pra gente pensar num primeiro tempo com mais escanteios pro Santos e também uma race 3 cantos Santos. O Santos fazendo 3 escanteios primeiro que o Grêmio. E cartões eu também gostei. O Santos tem uma média de 2.5 e o Grêmio 2.6, pelo menos um cartão aí para cada equipe. E bora lá, como é que ficou meu melhor palpite pro dia de hoje? Jogo entre Barcelona e Paris Saint-Germain. Dupla hipótese, Barcelona, jogo para pelo menos 2 gols. E no jogo entre Arsenal e Olympiacos, vitória do Arsenal. Ontem tivemos mais de 200 comentários, aí vocês já sabem. Solta o palpitão! Bora! Vamos lá, como é que ficou o nosso palpitão 365 para hoje? Jogo entre Dortmund e Bilbao, dupla hipótese Dortmund. Leverkusen e PSV, jogo para pelo menos 2 gols. Mônaco e Manchester City, dupla hipótese City, partida para pelo menos 2 gols. Napoli e Sporting, Napoli empate anula. E para fechar, Mirassol e Bragantino, dupla hipótese Mirassol. Time, vídeo tá acabando. Não esquece do like, do comentário para fortalecer. E amanhã a gente trazer tudo de novo. Melhor palpite, palpitão e tudo mais. Forte abraço, te vejo por aqui amanhã. Valeu, fui!